E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bucinga. Pois é, coisas vão acontecendo e eu quero falar sobre o desabafo da deputada Bia Kicis e o conteúdo do desabafo dela, se sentindo cansada com os ataques e a situação do país e ensejando por um milagre, desejando mesmo um milagre de Deus e orando por isto. Bem, essa deputada é considerada bolsonarista, ligada ao presidente Bolsonaro. Ela tem estado sempre ao lado dele nos assuntos políticos e ela foi eleita e é a presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. É considerada a comissão mais importante e ela preside, sofrendo muitos ataques da oposição, mas ela preside muito firme aquela comissão. E agora, com mais ataques por parte da CPI do Senado, que até já tem assinaturas suficientes para ser prorrogada por mais 90 dias. E essa CPI tem uma única finalidade: atacar o presidente da República. Só isso, a única finalidade. Essa finalidade já é previamente declarada por parte do presidente, do relator, de todos que estão na comissão. Ele já, previamente, o presidente disse que já tinha o relatório e as conclusões antes de começar a CPI. E, encerrando os trabalhos regimentais, eles estão prevendo a prorrogação. Já conseguiram as 27 assinaturas necessárias, 1/3, e o presidente do Senado já disse que nada pode impedir essa prorrogação, de forma que esses ataques ao presidente vão continuar. E sempre levantando poeira, levantando coisas que acontecem, estão sempre se utilizando da mídia e com apoio do Supremo Tribunal Federal para acusarem o presidente Bolsonaro. A deputada se sente responsável por também defender o presidente e fez esse desabafo. Ela se sente cansada com tudo isto e clama a Deus por um milagre, que Deus faça um milagre para mudar a situação, porque o clima político é muito tenso, muito ruim e as agressões ao presidente continuam e vão engrossando, os ataques da oposição contra o presidente vão aumentando. E a deputada, então, fez esse desabafo, pedindo a Deus um milagre, pedindo que Deus intervenha, que Deus faça alguma coisa. Bem, o que vai acontecer? Eu acredito na sinceridade dela em pedir a Deus isso e acreditar que é de Deus que venha a solução. Vamos procurar entender. O presidente foi eleito politicamente, mas politicamente o que ele defende não é maioria da população. A maioria da população do Brasil não está querendo consertar o Brasil, não está querendo austeridade, honestidade. Não, as pessoas são muito fisiologistas. Elas querem o proveito para si, ainda que o governo esteja errado, mas se elas forem privilegiadas e bem aquinhoadas, pode o governo se corromper para lá à vontade, desde que ela receba a parte dela. É uma grande quantidade de pessoas que são assim, fisiológicas, e não são muitos os que são sinceros e que aceitam uma
aperto em benefício do país. A maioria quer tirar proveito do país, quer mamar nas tetas dessa vaca, que é o país. E são poucos os que aceitam sacrifício em benefício do país. Então, a tese que o presidente levanta de consertar o país por honestidade é difícil, porque não são muitas as pessoas que estão na vida pública e na política que têm um currículo limpo, a ficha limpa. Essa é uma questão interessante. Quem é que na política tem a ficha totalmente limpa? Essa deputada expressou a realidade do momento. O presidente vem levando muitos tiros, bordoadas e ataques de todo lado. Ele tem engrossado a voz e eu quero falar do que eu tenho falado aqui como um analista, não como um torcedor ou ativista político, mas como um analista e um cristão que quer trabalhar para o reino de Deus. O Senhor Jesus disse, você quer ser correto, andar direito, dê a César o que é de César, ou seja, ao governo, ao país, aquilo que é devido, e dê a Deus o que é devido a ele, mas não misture as coisas. É essencial a gente entender isto, que o cristianismo não depende de facilidades de governo. Nós vivemos uma época em que uma grande quantidade de líderes evangélicos estão querendo se aproveitar de o presidente ser amigo dos evangélicos para tirarem algum proveito disto. Em épocas passadas, isso foi muito criticado por parte da Igreja Católica. O Vaticano fazia acordos com os países para que tirasse algum proveito e os governos atuavam favorecendo o Vaticano. Isso era muito comum no passado em muitos países e muitos criticavam isto. Agora, no Brasil, pelo fato de haver um presidente simpático aos evangélicos, ele nunca assumiu ser evangélico, mas ele é simpático aos evangélicos, isto faz com que grandes líderes evangélicos queiram tirar algum proveito. Isso também tem sido denunciado e não é uma coisa boa. Portanto, o reino de Deus não depende do governo, de política, de ajuda, de apoio de ninguém. O reino de Deus progride e prospera mesmo debaixo de forte perseguição, como acontece nos países muçulmanos e aconteceu fortemente ainda, acontece nos países comunistas. O cristianismo é fortemente perseguido, mas não extinto. Pelo contrário, o evangelho prospera. Os cristãos são perseguidos, mas o evangelho prospera. O apóstolo Paulo disse que ele estava preso, mas a palavra de Deus não estava aprisionada. Deus não se limita aos recursos humanos. Deus tem interesse em desligar o reino dele dessas coisas mundanas. Então, aquilo que acontece no mundo, nós, como cidadãos, devemos observar para podermos orar pelas autoridades e pelo melhor. Mas a nossa atuação não depende disto. O reino de Deus não pode ficar parado por causa disso. Nós pregamos o evangelho, cuidamos de pessoas, visitamos, fazemos discípulos, nos reunimos, cultuamos a Deus de um jeito ou de outro, mas o evangelho não pode parar. E a nossa principal atividade não é política. Precisamos entender isto. O cristão ora a Deus e, se ele for justo, se a sua oração estiver de acordo com a vontade de Deus, se a sua oração estiver movida pelo Espírito Santo, conforme Romanos 8, 26, então ela será ouvida por Deus e atendida, e Deus vai atuar em favor do país. Deus quer o seu povo como intercessores em favor da nação. Isto é o ministério de ser sal para salgar a terra e luz para iluminar
o Brasil. É o que o Senhor deseja e não o que está acontecendo. A deputada, de uma forma muito consciente, entendeu que a situação é muito crítica para o lado dela, da política do presidente. A agressão, os ataques vão continuar e o presidente vai se enfraquecer mais ainda politicamente. E outros fatores, como o aumento da luz, isso vai enfraquecer mais ainda o presidente. A inflação, o aumento dos preços sem que os salários aumentem, isso também vai enfraquecer mais ainda o presidente. Com os ataques políticos que ele está recebendo, ele vai se enfraquecer mais ainda. E a deputada, sentindo essa situação, desabafou. Só um milagre de Deus. Pois é sobre isso que eu quero falar. Os cristãos estão crendo em milagres? Muitos estão crendo em passeatas, motociatas e bandeirinhas e movimentos políticos e corrente na internet. Muitos cristãos estão acreditando nessas ferramentas, mas o Senhor manda nós crermos no poder de Deus. A deputada mostrou o caminho. E, em resumo, eu quero dizer o seguinte: o presidente está cada vez mais enfraquecido, não tem saída política para ele, não tem eleição em 2022, nem com voto impresso, não tem eleição para o presidente em 2022. O problema é agora. O problema é agora. A guerra está sendo travada agora. Ou o presidente recebe um milagre de Deus ou ele vai sucumbir politicamente. Mas eu creio que esse milagre vai acontecer. Se não acontecer por conta das orações do povo de Deus, vai acontecer por intervenção divina, que pode ser militar. Você entende? A intervenção divina pode ser uma grande erupção de vulcão no Brasil, grande terremoto, grande maremoto, coisas assim da natureza, catástrofes da natureza que Deus pode fazer acontecer, mas também pode ser uma intervenção militar, como aconteceu em 1964. O fato é que é Deus quem vai atuar. Ele prefere atuar em atendimento à oração do seu povo, mas se o seu povo não ora, ele atua a si mesmo, de formas diferentes e mais dolorosas. Deus prefere atuar de acordo com a oração do seu povo, em atendimento. Mas se o povo não ora, não caminha nessa direção, Deus usa outras ferramentas para fazer a sua vontade prosperar. Por exemplo, o comunismo Deus usou para forjar talvez a igreja mais firme na Rússia, depois na China, a igreja mais forte. Deus usou o comunismo para provocar o desenvolvimento de uma igreja firme. Deus usou a escravidão no Egito para forjar um povo que ele queria usar, o povo de Israel. Deus pode fazer coisas tremendas acontecerem no Brasil, para levar o seu povo à unidade, ao fervor espiritual. Por enquanto, o povo de Deus está muito longe disso, no mundanismo, em cima da internet, da televisão e atrás de coisas materiais, orando muito pouco. O povo de Deus ainda está muito longe, mas Deus tem forças e principalmente a dor. Deus pode usar a dor para fazer despertar o seu povo. A deputada falou muito bem. Não há esperança mais para o bolsonarismo politicamente. A esperança é Deus fazer algum milagre que mude a história deste país, mas só um milagre.